Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre Caixa Seguridade e o seu primeiro trimestre de 2023. Resultados impressionantes, mas talvez nós tenhamos encontrado aí um pequeno ruído entre a Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguridade. Calma, sem grandes alarmes, mas vamos entender isso com calma e traremos algumas outras informações interessantes, como mudança na política de dividendos, o que é formador de mercado, e sim, olhando apenas o aspecto numérico da coisa, apenas a cotação, será que vale a pena comprar essas ações nesse momento? Me acompanha até o final que vai valer a pena. Bom, vamos começar aqui em relação à Caixa Seguridade, primeiro trimestre de 2023. Nós temos algumas pequenas observações interessantes para falar sobre a empresa, e não que seja um sinal de alarme ou de preocupação, mas fiquem atentos. A gente precisa ver como é que vai ser o comportamento ao longo do tempo, já que ela ainda não é uma empresa previdenciária. Também trataremos sobre essa questão de denominação lá no finalzinho do vídeo, mas vamos começar aqui com alguns destaques. Primeira coisa que me chama a atenção desse empreendimento é que ela está numa cobertura aí de 99% dos municípios brasileiros, ou seja, uma capilaridade muito boa. Praticamente todas as cidades do nosso país têm acesso aos produtos de Caixa Seguridade. Em relação a dividendos, eles estão aí com um payout de 91,8% em relação ao ano de 2022, e eles responderam na teleconferência que sim, acima de 90% é um payout sustentável. Isso trouxe para mim uma tranquilidade. Eu não sou investidor e nem pretendo ser, mas é uma informação relevante para vocês que gostam dessa empresa. Aqui também eles falam um pouquinho sobre a questão de liquidez da ação, principalmente em relação à contratação de um formador de mercado. Muita gente não sabe o que isso significa e sai repetindo por aí. Então, lá no final do nosso vídeo, como uma recompensa para quem acompanhar todo o nosso conteúdo, nós traremos aí algumas analogias em relação a esse entendimento, justamente trazendo um aspecto que você conhece muito bem, livraria. Mas eu vou deixar lá para o final. E um outro ponto aqui também que é interessante é a questão do foco estratégico, em que eles estão saindo de alguns negócios, algumas parcerias que não estão atendendo o core, o principal da sua atividade. Isso aconteceu com a alienação, com a venda da sua participação na CNP Capitalização e na Previsul Seguradora, que trouxe para a empresa, para esse primeiro trimestre de 2023, um lucro líquido de mais de 20 milhões de reais. Gosto disso. Ela está enxugando algumas participações em negócios que talvez não sejam o foco e estão centralizando cada vez mais tempo, energia e dinheiro naquilo que eles fazem de melhor. Agora, os destaques em termos de números, se a gente for observar, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui não, porque a gente vai repassar com calma ao longo do nosso vídeo, mas vejam aqui as taxas de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 22. 36% no prestamista, habitacional 8%, residencial 10%, vida 14%, consórcio 66%, previdência 18,5%, e aqui nós temos uma grande atenção para falar com vocês mais para frente. Em relação à distribuição, as receitas, crescimento de quase 45% e receita de corretagem mais de 50%. Ou seja, todos esses destaques, exceto o habitacional, tiveram 2 dígitos. E alguns foram recordes, como a parte aqui de prêmio emitido no residencial e o prêmio emitido no setor vida. Quando eu falo recorde, é o recorde de toda a sua história. Algo muito bom mesmo, porque a gente está tentando enxergar cada vez mais esses limites superiores sendo testados. Agora fica aquela pergunta, está crescendo com qualidade? A gente vai responder. Vamos falar ainda sobre uma questão mais geral, principalmente na questão financeira. As receitas operacionais, elas chegaram a 1 bilhão de reais, que já foi atingido lá no terceiro tri de 22, e depois nós tivemos uma pequena queda para 990, bem tranquilo, bem suave, e agora recuperamos esse valor acima de 1 bi. Maravilha, principalmente aí um crescimento em relação na parte de comissões, com um crescimento de 45%, e as participações na casa de 64%. Um pequeno parênteses aqui em relação a essa política de comissão, que eles estão cada vez mais gamificando, assim como o BB Seguridade. Estão falando especificamente sobre a relação com os funcionários, eles têm apresentado algumas políticas interessantes de comissão. Vende mais, vende bem com consistência, você consegue um prêmio a mais no seu salário. Gosto desse tipo de reconhecimento, é claro, desde que ele seja feito de uma maneira bem sustentável.
Em relação ao lucro líquido contábil, nós tivemos uma pequena queda aqui em relação ao quarto TRI de 22, mas um crescimento de mais de 50%, pegando o primeiro TRI do ano passado como comparação. Mas o mais importante desse gráfico é você olhar o lucro líquido recorrente, ou seja, tirando aqueles efeitos pontuais. E sim, chegamos aí a um recorde também histórico de 820 milhões. Acho extremamente provável que nos próximos trimestres, é claro que a gente não vai mensurar uma data fixa aqui, mas se continuar nessa taxa de crescimento, muito provavelmente eles vão chegar ao valor de 1 bilhão de lucro líquido recorrente. Bom, vamos acompanhar para ver como que vai se desenrolar essa história. Em relação ao ROI, nós tivemos aí um valor bem agressivo de 52,4%. Lembrando que essa métrica, quando utilizada em empresas de seguros, elas tendem a apresentar, sim, valores maiores. Se você for comparar com bancos, com transmissoras e com outros segmentos da nossa economia, não fiquem vislumbrados. É porque é natural desse tipo de negócio, desse modelo de negócio, apresentar um ROI elevado. E é interessante observar essa informação com um payout acima de 90%, com a afirmação da diretoria falando que é sustentável. Então, o ramo de seguros é realmente um setor muito bom para você pensar em dividendos na sua perenidade e na sua previsibilidade das décadas à frente. Aqui um breve resuminho em relação à parte operacional da empresa. Em relação ao ano de 2022, eles tiveram os seus negócios, lembrando que eles dividem em 3 grandes segmentos, tá? Risco, distribuição e acumulação, ok? Em relação a risco, no ano passado nós tínhamos 63% do resultado vindo disso. Já para esse ano nós tivemos uma pequena redução. Preocupa? Não, porque eles estão crescendo os seus resultados. A grande diferença é que outros setores cresceram mais. Então a parte de risco cresceu, porém cresceu menos. Tá tudo bem. Distribuição no ano passado 19 e nesse ano de 23 se manteve exatamente estável nesse mesmo valor, e a acumulação aqui teve uma expansão saindo de 18 e indo para 25. Vamos destrinchar agora cada uma dessas vertentes. Começando aqui pelos negócios de risco, acho que é importante a gente perceber qual que é o core da empresa, ou seja, prêmios emitidos por ramo. O habitacional corresponde a praticamente 1/3 de todo esse negócio. Então, sim, é por isso que a gente fala que eles têm uma exposição ao setor imobiliário muito robusta, mas ainda assim com uma grande diversificação. Vida 26, prestamista 25 e os outros setores uma porcentagem um pouquinho menor, mas sem problemas. É claro que ali, por exemplo, a assistência, que representa apenas 1%, consegue apresentar uma taxa de crescimento muito grande, já que a sua representatividade é muito pequena. Então, até assusta, né? 223% de crescimento é algo que chama muita atenção. Pena que numericamente ele é pequeno. Agora, naquele principal, que é o habitacional, eles também tiveram uma taxa de crescimento boa, de 9%, sempre comparando com o primeiro trimestre de 22. Agora, um pequeno insight aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Prêmios emitidos e prêmios ganhos, ok? Quanto que cresceu de maneira consolidada? 16% olhando para o primeiro TRI. E quanto que o prêmio ganho cresceu? 12%. Cresceu um pouco menos, mas ainda cresceu também. O que a gente quer ver? Sempre essas duas relações muito próximas umas das outras, e de preferência que o prêmio emitido ele tenha um crescimento menor do que o prêmio ganho. Mas é aí que vem um pouquinho da complexidade de Caixa Seguridade e, na verdade, do setor de seguros como um todo. Existe um certo descasamento em relação a essas duas métricas. A gente espera, e isso também foi falado pela diretoria, que nos próximos trimestres, esses prêmios ganhos por ramo apresentem uma taxa de crescimento comparando com os seus respectivos trimestres do ano anterior, algo superior, algo melhor. Então, o prêmio emitido ele cresceu nesse momento e a gente vai colher esses frutos mais para frente. É só isso. O que me deixaria um pouco receoso? Aumentar o prêmio emitido e o prêmio ganho diminuindo. Aí a gente precisa, sentar e estudar bastante para enxergar a realidade. Tudo bem, é por aqui, tudo certo, vamos seguir em frente.
Olhando de maneira consolidada na parte de desempenho operacional, sinistralidade extremamente bem controlada, com uma pequena redução, chegando a valores de 23,9%. Lembrem-se sempre, quanto menor a sinistralidade, melhor. Bruno, por que a sinistralidade de Caixa Seguridade é tão menor do que de Porto Seguro? Que inclusive, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários esse interesse, essa vontade para que a gente faça esse balanço da nossa grande Porto Seguro. Se vocês não tiverem essa demanda, não tem problema, a gente passa para outras empresas. Mas por que a gente percebe essa diferença tão grande? Justamente pelo modelo de negócio. Setor imobiliário tem uma sinistralidade natural menor do que o setor de veículos, por exemplo. É só você pensar na sua vida. Quantas vezes você teve que acionar o seu seguro em relação ao seu carro e em relação à sua casa, respectivamente? Então, tudo bem, tá tudo certo dentro da média histórica e a gente espera que isso aqui continue bem controlado. Comissionamento também dentro dos seus valores históricos, na casa de 20% a 21%, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dúvida. Em termos operacionais, como a gente tinha falado, percebemos um crescimento e a representação aqui total em relação ao total operacional foi de 56%. Maravilha. Quando a gente vai agora para negócios de acumulação, e que eu estou falando, Previdência, capitalização e consórcio. Falaremos agora um pouquinho mais específico sobre Previdência. O que a gente enxerga aqui? Uma pequena redução em relação ao primeiro TRI de 22. Isso também foi explicado pela diretoria e talvez tenha acendido uma pequena luz amarela. Não é a vermelha ainda, mas é só para você ficar atento enquanto investidor ou interessado na Caixa Seguridade. Quando você usa a estrutura da Caixa Econômica Federal, não se esqueçam, são coisas diferentes. Elas se complementam, sem dúvida nenhuma, mas Caixa Econômica Federal é uma coisa e Caixa Seguridade é outra, tá? A Caixa Seguridade utiliza todo o espaço físico e praticamente toda a clientela da Caixa Econômica Federal para poder aplicar os seus negócios, para poder vender os seus serviços, os seus produtos. Até aí está tudo bem, e essa parceria tem um bom tempo ainda. O grande ponto é que houve uma pequena competição com os outros produtos da Caixa Econômica Federal em relação ao setor de previdência de Caixa Seguridade. E isso foi a explicação que eles trouxeram em relação a essa queda de resultado de 26% em relação ao ano passado. É algo que preocupa? Um pouco, porque representa 90% desses negócios de acumulação. Mas é algo urgente, algo catastrófico ou algo estrutural? Não. E por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue perceber aqui com o último trimestre de 2022 uma recuperação, na verdade até um crescimento de 10%. Então vamos ficar atentos em relação a esse comportamento para que não exista nenhum tipo de conflito de mercado consumidor. Então só para fechar esse slide e deixar bem claro, eles não são competidores diretos, mas eventualmente isso pode existir e teve um impacto relativamente forte. Concordam? Sigamos em frente, destrinchando cada um desses três tipos aqui ainda. As contribuições de previdência, como a gente conversou, tiveram uma queda importante, mas capitalização e o consórcio, crescimentos robustos, ainda que eles representem um valor bem menor no percentual total desse segmento de acumulação. Crescimento de quase 275% na capitalização e mais de 65% no consórcio. Mas até aí não precisa ficar preocupado, porque a gente vê a rentabilidade desse negócio, principalmente em relação às reservas. Então, aqui que vocês têm que ficar mais atentos. Estoques e reservas. Esse valor está crescendo. Cresce um pouco menos, cresce um pouco mais, mas está crescendo. Maravilha! É isso que interessa. Tanto na parte de capitalização e também de consórcio. Agora, só para trazer uma informação a mais para vocês também, por que nós tivemos essa sutil queda aqui de 1,21 da taxa de administração média para 1,18? Entendam, não adianta nada você ter um montante de dinheiro em reserva na Previdência se a sua taxa de administração cobrada pela seguradora ela é muito pequena, concorda? Porque ali está vindo uma grande receita desse negócio. Ótimo. Só que nós tivemos uma pequena redução aí de 0,03 pontos percentuais. E isso foi até perguntado durante a teleconferência pelos analistas do porquê que isso está acontecendo. E eles explicaram. E a resposta foi a seguinte: quando você tem um cenário de altas taxas de juros, é comum que você encontre outros produtos de renda fixa com uma taxa de administração mais baixa, trazendo uma concorrência para esse produto em especial
da Caixa Seguridade. Então, o que ela é obrigada a fazer? Por uma questão de demanda de mercado, eles acabam reduzindo um pouquinho a sua taxa de administração. Mas convenhamos, muito irrelevante isso, é algo que a gente tem que ficar de olho, sem dúvida nenhuma, porque está numa linha reta descendente, mas o volume total de reservas está bem robusto, algo bem saudável. Agora, olhando um pouquinho mais dessa visão macro, desse braço de acumulação, nós tivemos então uma representação, um crescimento aí de 25% em relação a toda a margem operacional. Vamos agora dar seguimento para a última frente, que é a parte de distribuição. Então, se todo aquele segmento, todas aquelas outras áreas, elas estão crescendo, a gente espera que também essa parte de distribuição também apresente um crescimento. E olha como que está tudo bem correlacionado. Como Previdência teve uma queda, a parte de distribuição que se refere à Previdência também teve uma queda. Mas a parte de seguros, consórcios e capitalização apresentaram crescimentos extremamente robustos, chegando aí um consolidado nessa parte de distribuição de mais de 40%, exatamente em 45%, representando aí uma participação bem estável de 19%. Muito bom, muito excelente. Agora vamos tentar entender a eficiência. Teve crescimento em quantidade. Vamos tentar enxergar agora a qualidade mais específica de toda essa empresa que se chama Caixa Seguridade. Para isso, nós temos aqui alguns indicadores operacionais. Um deles é o índice de despesa administrativa, que inclusive eu trouxe uma pequena explicação no último vídeo em que eu falei de IRB, que é uma resseguradora, mas a gente consegue adaptar esses conceitos que eu vou avaliar aqui com vocês, de índice de despesa administrativa, índice combinado e o combinado ampliado. Vou deixar o vídeo aqui para que você possa entender com mais detalhes. De qualquer maneira, quais são os dados aqui? As despesas estão proporcionalmente extremamente bem controladas, girando em torno de 11%, uma pequena queda em relação ao último trimestre e também uma pequena queda em relação ao primeiro TRI de 22. Além disso, se você quiser buscar um bom termômetro, pelo menos inicial, para avaliar aquela seguradora, você pode olhar para o índice combinado ou para o índice combinado ampliado. Se você quiser focar na questão operacional, lembrando que nós temos financeiro e operacional trabalhando nessas empresas, a gente enxerga um índice cada vez menor, batendo ali 55,6%. Isso impressiona muito a gente e queremos sempre que o índice combinado ele seja cada vez menor. Quanto menor, mais eficiente, teoricamente falando, a empresa é, ok? E quando a gente olha o índice combinado ampliado, a gente vai incluir nessa conta o resultado financeiro. Então, se o resultado financeiro estiver colaborando com todo o complexo da empresa, nós veremos uma queda desse índice combinado ampliado. Se a gente for considerar o resultado financeiro e ele está atrapalhando, ele tende a subir um pouquinho mais. A ideia é a mesma. Quanto menor, melhor. Tanto um quanto o outro apresentaram quedas nos seus comparativos trimestrais ou olhando também com o último trimestre de 2022. Perfeito? Então sim, ela está bem saudável, crescendo com qualidade, algo que deixa a gente bem interessado para poder investir. Agora eu vou trazer um conteúdo extra para você que chegou até agora aqui no nosso vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e também compartilha com seus amigos. A ideia é sempre trazer aquele balanço trimestral e alguma informação adicional com bases sólidas, com bases bem fundamentadas. Nós temos aqui então a resolução da CVM 133, que foi ali de 2022, que revoga a instrução de 384, lá de 2003, que fala basicamente de formador de mercado. Então isso aqui foi uma pequena atualização. Eu vou trazer aqui algumas referências da Ambima, que é sim uma excelente referência para o mercado financeiro, mas antes de entrar naquele tecnicismo, eu vou tentar traduzir para vocês com outras palavras o que é o formador de mercado. Cada vez mais esse tipo de negócio, né, a livraria física, ela tem se tornado algo mais raro, mas ainda a gente consegue utilizar como uma metáfora. Se você estivesse passando pelo shopping e olhasse essa loja, não se preocupe com o nome, tá? Saraiva, enfim. Ela já foi muito boa, tenho boas lembranças. Mas o que acontece? Você entraria nessa livraria, pensa, uma série ali de livros, tem até um funcionário ali, coitado, que está parado sozinho, sem saber quem que ele vai atender, mas praticamente ou nenhum cliente ali. Não dá uma sensação um pouco estranha de talvez acho que os preços não são tão interessantes ou os produtos não são tão bons? Uma loja vazia dentro de um shopping é algo estranho, não é?
Então isso gera um certo estranhamento, uma insegurança. É claro que pode ser algo completamente fora da nossa realidade em termos para entender o motivo, mas se ela está vazia, você já fica assim, poxa, por quê? Certo? Isso é um comportamento natural, sem nenhum tipo de preconceito. Agora, olha só aqui, nesse caso é a Livraria Cultura, foi a única imagem que eu encontrei. Olha só como que ela está cheia de pessoas. Então, a probabilidade, isso do ponto de vista comportamental, tá? A chance de você entrar numa livraria vazia ou cheia, ela muda muito em relação à quantidade de pessoas que estão lá dentro. Eu não sou eu que estou falando, tá? Isso tem base teórica. E é por isso também que faz parte da estratégia desse tipo de negócio aí, você deixar que o seu potencial cliente fique lendo o livro lá dentro, porque você deixa a loja cheia de pessoas. E, psicologicamente, você se sente mais confortável em entrar lá para conhecer os produtos, talvez porque nós tenhamos bons preços, uma boa variedade de livros. É basicamente isso, tá bom? E esse também é um dos outros motivos que nós temos grandes vitrines nesse tipo de negócio, para que você enxergue lá dentro para ver o movimento, ok? Bom, agora vamos trazer essa analogia, esse comparativo para o mercado de ações. Vamos supor que você está ali interessado em comprar a ação VDA B3, até porque nós somos sócios, né? Então nós temos ações listadas da nossa suposta empresa vida de acionista, e na hora que você abre o book de ofertas, ou seja, todas as ordens de compra e de venda que estão ali lançadas no mercado, naquele pregão, você percebe ali que só tem uma única ordem de 100 unidades na parte de compra, no preço de R$ 99,45. Aqui seria um potencial comprador interessado, ok? E você olha do lado de venda, uma pequena ordem ali de 200 unidades, no preço de R$ 104 cada uma dessas ações, e é feita pelo vendedor que vamos chamar de cliente B. Percebam que não tem casamento? Se um não quer, dois não fazem. Basicamente é isso para a vida, né? Olha aqui que a pessoa que está interessada em comprar o ativo, ela quer pagar R$ 99,45. E a pessoa que quer vender por R$ 104 cravados. Não vai ter negócio. Então, aonde que entra o formador de mercado nesse contexto? São empresas que estão devidamente registradas e regulamentadas, que podem ser contratadas pelas ações especificamente, ou seja, pela empresa VDA, para que ela aumente a liquidez dos ativos que são negociados, ou a própria B3, ela pode contratar o serviço de um formador de mercado para que ele atue em vários ativos ao mesmo tempo. Primeira coisa é entender isso. Como é que esse CNPJ ele vai ajudar as nossas ações da VDA B3 se tornarem mais líquidas? Simples. Ele tem um compromisso, aí tem uma série de especificações, tá? 80% do pregão, ele tem que ficar criando ordens de compra e de venda, tem algumas situações que ele pode reduzir essa quantidade de operação, etc. Mas, enfim, não vou entrar em nenhum tecnicismo, eu quero que você entenda a ideia, a lógica. Aí qual que é o grande segredo? Eles compram por um valor e vendem por um outro valor. É claro que eles vão vender um pouquinho mais caro, mas eles fazem várias compras, várias ordens de compra e várias ordens de venda. E é sempre respeitando ali, para que não seja manipulado esse mercado, algum spread, ou seja, a diferença entre a compra e a venda equivalente, ela tem ali, por exemplo, 5%, 3%, 1%, tem outros indicadores, CDI mais 0,5%, enfim. Mas entenda isso, eles têm que negociar algumas quantidades de ações, tanto na compra quanto na venda, nas duas pontas, e eles têm que respeitar um spread máximo em relação a essas operações. Por que isso? Aonde que eles vão ganhar dinheiro? Bom, eles podem comprar por R$100 e eles podem vender por 103. Aí ele está ganhando dinheiro e ele está movimentando aquele ativo. Quando você olha um livro de ofertas com várias compras e várias vendas, você investidor ou você investidor até institucional, você vai olhar para aquele livro de ofertas e talvez você tenha a mesma sensação de quando você entra numa livraria cheia de pessoas. Você vai ficar assim. Não interessa quem que é aqui cada um desses players que estão comprando e vendendo. A gente não quer saber isso aqui. Mas percebam que passa uma sensação mais tranquila em relação à liquidez do papel. Não tem apenas uma pessoa comprando,
que é aquele nosso comprador original, o comprador A, e não tem apenas uma pessoa vendendo, que é o nosso comprador B. Agora existem várias ordens intermediárias aí, trazendo uma menor diferença entre as ordens, tanto de compra quanto de venda, fazendo com que nós tenhamos mais trocas. E não tem problema nenhum, às vezes você pode ver ali um formador de mercado atuando junto com o outro, na mesma ação, em que um fica comprando e vendendo ações um do outro. Isso é importante porque traz para a gente liquidez, traz também uma questão de transparência e outras questões mais técnicas para que o mercado se torne mais atrativo. Então, essa é a grande mudança de chave. O formador de mercado, ele tende a trazer mais liquidez e mais segurança, mais atratividade para os seus investidores. Só para a gente entender aqui, a título educacional, o que eu fiz? A gente não vai conseguir identificar isso na vida real, mas olha só que interessante. Eu coloquei como regra aqui para esse formador de mercado um spread máximo de 5%. Então, essa ordem de 200 unidades aos R$100, ela já foi lançada numa venda a R$105 com a mesma quantidade pelo mesmo formador de mercado. Entendeu? Ele lança essas duas operações ao mesmo tempo, de modo que a gente consegue ter um livro de ofertas bem robusto. Bom, dada essa informação extra, espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não deixou o like, tá na hora de você dar esse reconhecimento aqui para o YouTube, falando que o nosso conteúdo ele é bastante relevante. Tá bom? Agora vamos responder em relação ao fato de que vale a pena comprar ou não essa ação atualmente, da Caixa Seguridade, melhor dizendo? Se a gente for olhar pela plataforma do AGF, como vocês sabem, 20% de desconto no plano anual, é só usar o link aqui embaixo, ou se você quiser experimentar durante 30 dias de graça, sem gastar absolutamente nenhum real do seu bolso, também é só clicar no mesmo link. Olhando o código CXSE3, nós temos, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, R$10,17 como preço da cotação. Por vários motivos, principalmente teóricos, ela ainda é uma empresa de oportunidade, de acordo com a AGF. Um dos pontos aí que vale a pena a gente discutir é que, embora ela esteja num segmento extremamente saudável, um setor best, que é o de seguros, ela ainda tem um histórico muito curto. Então, dados anteriores a 2021, você não vai encontrar listados na bolsa. O seu IPO ele é muito recente. Precisamos aí de pelo menos 6 anos, ok? Mas sim, é uma forte candidata para ser previdenciária, sem dúvida nenhuma. Pegando ali a projeção para que nós temos para o ano de 2023, espera-se que o seu acionista receba R$1,02 para cada ação. Fazendo aquela continha básica, DPA projetivo, pela cotação atual, nós temos aí 10% de dividend yield, muito acima daquilo que a gente preconiza pelo jeito Barsi de investir, que é de 6%. Então, assim, é uma empresa de oportunidade, com forte potencial para ser previdenciária. Atua no setor de seguros, com taxas de crescimento e números extremamente agradáveis, sem dúvida nenhuma, com alguns pequenos ruídos em relação àquela questão da previdência, mas isso é algo que pode ser extremamente pontual, zero crise nesse aspecto. Está com um dividend yield projetivo muito interessante, de 10%, e tem ali colocado algumas ferramentas, alguns serviços para trazer mais liquidez para o seu papel, como por exemplo o formador de mercado. Está caminhando super bem, não vejo problema nenhum. Mas lembre-se, você tem sempre que respeitar o seu medo, a sua zona de competência e a sua zona de tranquilidade. Eu, Bruno, não gosto do setor imobiliário. É uma questão pessoal, mas eu confesso para vocês que Caixa Seguridade tem sim apresentado vários argumentos positivos para que os seus acionistas aumentem as suas posições e também para que as pessoas apenas interessadas comecem a comprar esse papel. No final das contas, o que vai valer a pena é você que vai decidir. Eu não dou nenhuma recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Tranquilo? Existem várias oportunidades na nossa vida. Se eu deixar uma passar, tá tudo bem. Eu sei que num futuro próximo, porque o Brasil é assim, nós teremos outras oportunidades para que eu possa aí, sem dúvida nenhuma, fazer parte desse movimento. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.